Eu sou um pouquinho curioso, o irmão já falou bastante aí pra gente da sua experiência maçônica, né? Quase 30 anos aí de maçonaria. Mas eu queria perguntar pro irmão como que o irmão conheceu a maçonaria, como é que começou essa história, né? Como que foi a aproximação, o convite e por aí vai. Se o irmão puder contar pra gente. Desde a minha juventude, né, a gente tem aquela atenção voltada para as questões dos mistérios, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente começa a ver questões voltadas às civilizações antigas, né? A gente também tem um estudo que gosta de fazer de ufologia, né? Enfim, e isso acaba levando, por associação, muitas vezes, né, a essas ordens místicas, né, essas ordens iniciáticas, né, das quais a maçonaria também faz parte, né, embora o perfil seja muitas vezes diferente uma das outras, né, isso acaba acontecendo. Minha família ampliada, né, aí tem bastante membro, né, que bastante pessoas da minha família foram membros da maçonaria, né, e isso acaba que a gente ouve, né, na juventude alguma coisa esparsa, né, dentro de um contexto aí de que nós estamos falando de 40, 35 anos atrás, né, era um pouco diferente do que é hoje, né, então isso também impacta nessa nossa atenção, né, despertada para isso. Então, nesse sentido, foi assim, eu sempre procurei estudar, né, e ler bastante sobre esses assuntos, e acaba que isso te leva, né, em algum momento, se for o momento certo, como aconteceu para mim, né, uma pessoa que vai e te convida para ingressar, né. E aí, de certo modo, foi assim que eu me relacionei no começo, né, com a maçonaria. Primeiro com aqueles relatos esparsos, né, de alguém que é maçom e daquela curiosidade natural que as pessoas comentam, né, sem saber muito o que é. Por outro lado, depois também através desses estudos que eu fiz, né, e comecei a fazer desde a adolescência, de vários assuntos que acabam que permeiam, né, o que a maçonaria também trata muitas vezes, até chegar o momento em que, por questões profissionais, a gente tem relacionamento com as pessoas, né, e acaba que surge o convite. Então, foi desse modo, de uma forma resumida, foi isso aí. Perfeito, meu irmão. E agora, 30 anos depois, né, dessa história tão bonita aí, o irmão venerava já pela segunda vez. 30 anos depois, o que o irmão pode dizer pra gente sobre o que é a maçonaria? O que é a maçonaria na sua visão, meu irmão? É bem complexa essa questão, porque se você for pegar a análise da maçonaria como uma instituição, né, ela acaba sendo uma instituição organizada, né, como grande parte das instituições se organizam, né, vamos dizer assim, no que poderia se chamar, o que se chama, na verdade, né, hoje de terceiro setor, né, a gente pode incluir a maçonaria também nesse segmento, né, uma instituição que tem objetivos culturais, objetivos filantrópicos, né, objetivos de relacionamento entre seus membros, né, que acaba criando conexões que podem ser úteis às vezes, tanto profissionalmente quanto no momento de dificuldade, né. Na verdade, isso também não é nada extraordinário, porque amigos agem assim, né. Então, isso é uma outra lenda também que se fala da maçonaria, né, de conexões aí de influências indevidas, né. Não é nada disso, são apenas uma rede de relacionamento, como são amigos que se unem por afinidades outras que não, no caso, a maçonaria. Certinho, tudo bem, voltamos. Problemas É, acontecem só no ao vivo, não adianta. e hoje as nossas conexões muitas vezes também oscilam bastante. Então, Exatamente. como eu falava, é, tem esse lado maçônico, no sentido de instituição que se organiza para as suas atividades e com seus objetivos voltados para o público externo, né? E também para o público interno. Agora, por outro lado, ela tem um sistema, como é uma entidade cultural, né? Ela é uma entidade iniciática, né? Naturalmente, a gente tem que falar disso não no contexto de segredo, né? Vamos dizer assim,
mas ela tem conhecimentos que ela passa aos seus associados, aos seus membros, né? E o faz de um modo, com uma pedagogia própria, né? Com um método próprio, enfim, com uma didática própria. E aí ela se enquadra num caráter iniciático por conta justamente de transmissão de conhecimento feita peculiarmente, né? Os seus dramas ali, teatrais, né? Suas mensagens. Em cada grau há, de fato, uma transmissão de conhecimentos que une os membros, assim, nessa modalidade iniciática, né? Configurando, nesse momento, uma iniciação para ter acesso àqueles estudos, enfim. Mas é uma escola, né? Esses conhecimentos você recebe, tem que corresponder a eles, né? Os membros são incentivados a pesquisar, escrever, se manifestar, né? Enfim, sobre aquilo que aprendem, né? E também trazer para a vida de cada um, fora da maçonaria, aquilo, né? Aqueles conhecimentos, aquele aperfeiçoamento, né? Que se proporciona fazer por meio da maçonaria. Então, é uma experiência individual também, né? Ela acaba sendo uma experiência individual, porque as pessoas têm os seus dons, né? Têm as suas vocações, têm as suas preferências, mesmo em relação à maçonaria. Os membros da maçonaria se atraem, ora por mais um tipo de assunto do que outro, ora por mais uma forma de trabalhar do que outra, né? Porque aí nós vamos voltar, né? No aspecto administrativo, né? A instituição tem o seu dia a dia, né? Tem o seu secretário que faz a ata das reuniões, tem o tesoureiro que cuida dos pagamentos ali de mensalidades, enfim, de despesas que as lojas têm, despesas correntes normais, né? De luz, água, enfim. Então há irmãos, pessoas, né? Que se atraem por esse tipo de trabalho, né? Necessariamente, muitas vezes não tem aquela vontade de chegar à presidência de uma loja, né? Porque daí já não tem essa questão, muitas vezes, de se manifestar em público, né? Enfim, questões de preferência de cada um, né? Então, a maçonaria é isso, né? A meu ver, ela é isso. E ela é uma sociedade muito interessante no sentido desses conhecimentos que ela transfere. Porque, no meu caso, como eu ingressei na maçonaria muito jovem, né? Para mim foi uma excelente escola, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas experientes, né? De ver palestras dessas pessoas, né? de ouvir o compartilhamento de experiências que essas pessoas traziam, muitas vezes, né? Se manifestar, compartilhando sua vida, suas vivências, né? Enfim, então isso é uma característica da maçonaria. Quando comparada com outras sociedades iniciáticas, ela nem tem tanto um viés assim de misticismo, de esoterismo, né? Justamente por conta de uma, como eu chamo, né? Eu digo que a maçonaria ela é mais científica, né? Científica e histórica, né? No sentido da abordagem que ela faz dos temas que ela apresenta, né? Porém, de todos eles, a gente pode tirar, assim, um misticismo, um esoterismo, a gente pode expandir a pesquisa que a gente faz sobre esses temas, né? Levando aí para outros níveis, né? Vamos dizer assim, a nossa reflexão sobre o que a gente está recebendo em loja, né? Mas, para aquele que eventualmente está acostumado com outras, né? Outras sociedades iniciáticas, onde tem um viés mais místico, né? Enfim, práticas assim, diferentes, ele vai notar a diferença da maçonaria, né? Mas vai ver que também tem como ligar uma coisa na outra, né? Então, não sei se a minha resposta foi satisfatória, né? Para mim, mas tá excepcional. É o que eu vejo que a maçonaria tem a nos oferecer e continua fazendo isso, basta a gente querer. Eu gostei muito do ponto que o irmão falou da maçonaria ter uma pegada mais científica. E justamente eu também vejo por esse ponto. O fato do irmão ser convidado a pesquisar, ser convidado a produzir alguma coisa, no meu caso, no meu ponto de vista, é um dos pontos de ouro, digamos assim, da maçonaria. A produção de conhecimento. Bom, e pra gente finalizar essa nossa primeira parte, nosso primeiro
primeira rodada de assunto aqui, eu queria perguntar pro irmão quais foram os benefícios que a maçonaria já trouxe na sua vida. Então, como eu disse, eu fui iniciado com 21 anos de idade, né? Ainda nem tinha em tese ainda os meus cursos superiores, né? Estava ainda no início, vamos dizer assim, de uma carreira, né? Profissional, né? Inclusive, na época eu trabalhava com desenho, né? Eu fazia desenho de arquitetura na época. Ainda naquele tempo de prancheta, papel vegetal, canetas nanquim, réguas T, né? Aqueles gabaritos que escreviam, né? Enfim. E aí eu trabalhava num escritório de engenharia de um irmão, né? Inclusive. E tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na planta da construção da sede da loja aqui de Aparecida, né? Então eu cheguei aí lá durante a obra, né? Cheguei aí lá várias vezes, né? Nesse caso. Então foi daí que a gente começou, não foi ele que me convidou, né? Mas aí a gente começa a ter contato com outras pessoas, acaba que outros profissionais também para os quais eu trabalhava, né? Foi um outro profissional que me convidou, porque eu fazia também desenhos para outros profissionais, né, de engenharia e arquitetura aqui na região. Então, ela me deu essa possibilidade naquele momento de receber esses ensinamentos, entendeu? De receber, de viver essas experiências que eu disse, né? De assistir as pessoas fazendo palestras, né? Os irmãos, né? Os membros da loja, compartilhando as suas experiências, né, e ampliando o meu conhecimento. Isso também acaba acontecendo em relação às pessoas, né, a gente amplia os nossos relacionamentos, né. Então, para mim, foram esses os benefícios, né. Eu tive uma ampliação da minha rede de contatos, eu tive ampliação dos meus conhecimentos, e naturalmente a gente vai aprendendo, né, porque aí as pessoas mais experientes vão indicando caminhos, né, pra gente. Inclusive até mais recentemente, aí, durante a pandemia, eu acabei me formando como professor de filosofia, né? Numa segunda graduação, porque eu tinha feito primeiro administração, e por indicação de irmãos, né? Olha, comecei a fazer palestras, eu já fazia em loja, né? Naquele período antes da pandemia, né? E aí, durante a pandemia, aconteceu todo esse fenômeno que a gente vivenciou, né, de reuniões virtuais, de exploração de novos modos de falar de maçonaria, né, pela necessidade. Inclusive também no aspecto até de falar com os irmãos, né, muitos morando sozinhos em casa, e, né, essas reuniões ajudaram muito nisso também. E aí, com as minhas palestras, eu passei a ser mais conhecido, né, fora do âmbito aqui da região, eu já era. E aí os irmãos vão indicando, olha, faça isso, faça aquilo e tal. E aí eu fui fazendo, né? Isso prova o benefício disso que eu estou te falando, né? Dessas relações humanas, desse conhecimento que eu recebi desses irmãos que têm mais conhecimento que eu.